Olá, boa noite. Eu sou Jussara Cita, junto com Zena Mussini. Nós estamos fazendo o Clube do Livro Dinheiro Atrai Dinheiro, de Esther e Jerry Ricks. Hoje é o segundo dia e estamos no dia 26 de agosto de 2025. Nós iniciamos na página 39, segundo parágrafo. Em vez de viver a vida segundo os padrões, viva-a de forma deliberada. Nós lhe trouxemos este livro para lembrá-lo das coisas que você conhece em determinado nível, de forma a reativar o conhecimento vibracional que já existe dentro de você. Já pode grifar aí. Conhecimento vibracional. Não lhe será possível ler estas palavras que representam o entendimento que você possui a partir da sua perspectiva mais ampla, sem o reconhecimento dessa compreensão que começa a subir à superfície a partir de dentro. Este é o momento do despertar, tempo de você se lembrar do seu poder pessoal e da sua razão de existir. Também sugiro que destaque essa frase. Portanto, respire fundo, faça um esforço para se colocar confortável, leia lentamente as mensagens deste livro e use-as para restaurar a sua essência vibracional original. Aqui está você, em um novo e maravilhoso estado de ser. Já não é mais uma criança sob o controle dos outros. Está, de certo modo, aclimatado ao seu ambiente físico, e agora, por meio da leitura deste livro, retoma o reconhecimento do poder completo do seu ser. Você já não está mais sendo levado de um lado para outro pela lei da atração, como uma rolha que boia no oceano bravio. Finalmente se lembrou do passado, readquiriu o controle do seu próprio destino e está guiando a sua existência de forma definitiva e deliberada. Dentro da lei da atração, em vez de deixar a vida rolar e aceitar as coisas como elas se lhe apresentam. A fim de fazer isso, você precisa contar uma história diferente. Deve começar a contar a história da sua vida como você quer que ela seja, e deve interromper as narrativas de como ela foi ou de como é. Pode engrifar todo este parágrafo. Contar, fazer, vou ler de novo. A fim de fazer isso, você precisa contar uma história diferente. Deve começar a contar a história da sua vida como você quer que ela seja. E deve interromper as narrativas de como ela foi ou de como é. Conte a história que você deseja vivenciar. Para viver de forma deliberada, você precisa pensar de forma deliberada. E para conseguir isso, você deve ter um ponto de referência, a fim de determinar a direção correta do seu pensamento. Neste instante, exatamente como aconteceu no momento do seu nascimento, os dois fatores necessários para isso já estão no lugar correto. A lei da atração, a lei mais poderosa e consistente do universo, existe em abundância. E o seu sistema de orientação está dentro de você, enfileirado e pronto para lhe proporcionar feedback direcional. Você tem apenas uma coisa a fazer, simples, mas capaz de modificar a sua vida. Você deve começar a contar a sua história de um novo jeito. Deve contá-la do jeito que você quer que ela seja. À medida que você conta a história da sua vida, e você faz isso quase todo dia, com as suas palavras, pensamentos e ações, você deve se sentir bem ao fazê-lo. A cada momento, em todos os assuntos,
e situações, você pode se focar de forma positiva ou negativa, pois em cada partícula do universo, em cada momento do tempo e além dele, existem e estão pulsando tanto o que é desejado quanto a falta do que é desejado, e cabe a você escolher entre os dois. À medida que essas escolhas constantes lhe revelam, você tem a opção de focar no que quer ou na falta dele, com relação a qualquer assunto ou situação, pois cada questão dessas é, na verdade, duas: o que você deseja e a ausência do que você deseja. Dá para dizer, pela forma como você se sente, em qual das duas escolhas você está focado. E você pode mudar essa escolha o tempo todo. Cada questão, na realidade, representa duas. A seguir, temos alguns exemplos para ajudá-lo a ver como cada questão se compõe, na verdade, de dois opostos. Abundância barra pobreza, ausência da abundância. Saúde barra doença, ausência de saúde. Felicidade barra tristeza, ausência de felicidade. Clareza barra confusão, ausência de clareza. Energia barra cansaço, ausência de energia. Conhecimento barra dúvida, ausência de conhecimento. Interesse barra tédio, ausência de interesse. Posso fazer assim barra não posso fazer isso. Peraí, vou falar de novo. Posso fazer isso barra não posso fazer isso. Quero comprar aquilo barra não quero comprar aquilo. Quero me sentir bem barra não me sinto bem. Quero mais dinheiro barra não tenho dinheiro suficiente. Quero mais dinheiro barra não tenho como conseguir mais dinheiro. Quero mais dinheiro barra aquela pessoa está conseguindo mais dinheiro do que lhe é devido. Quero ser magro barra sou gordo. Quero um carro novo barra meu carro é velho. Quero alguém que me ame barra eu não tenho alguém que me ame. À medida que você lê essa lista, saiba que é certamente óbvio qual das duas consideramos a melhor escolha para cada exemplo. Mas há mais um detalhe simples e importante que talvez você esteja esquecendo. Existe uma tendência ao lermos uma lista como essa, de querermos afirmar a verdade palpável sobre a questão, dizer a coisa como ela é, em vez de afirmar o que você deseja. Só essa tendência já é a responsável por mais criação errônea e mais rejeição das coisas desejadas, em nível pessoal, em todas as outras coisas somadas. Desse modo, os exemplos e exercícios apresentados nesse livro são feitos para ajudá-lo a se orientar na direção do que você quer e não aplicar o que já é. Você precisa contar uma história diferente, se quiser que a lei da atração lhe traga coisas diferentes. Que história estou contando agora? Uma forma muito eficiente de começar a contar essa nova história é ouvir as coisas que você está falando ao longo do dia. E então, sempre que você se pegar no meio de uma afirmação que é contrária ao que deseja, deve parar e dizer: sei muito bem que eu não quero isso. O que eu quero de verdade? Então, deliberada e enfaticamente, você deve declarar o seu desejo. Odeio este carro velho, feio e pouco confiável. Quero um carro novo, bonito e confiável. Sou gordo, quero ser magro. Meu patrão não reconhece meu trabalho. Quero ser reconhecido pelo meu patrão. Muitos vão protestar a dizer que a simples reconstrução de uma frase não vai fazer com que um carro novinho em folha apareça na porta da sua garagem. Não transformará o seu corpo gordo em outro magro, e muito menos fará com que o seu patrão subitamente mude de personalidade e passe a tratar você de forma diferente. Mas eles estão errados. Ao focar de forma deliberada em um determinado ponto, muitas vezes proclamando as coisas do jeito que você quer que elas sejam,
Com o tempo, você notará uma mudança verdadeira na forma como você se sente a respeito do assunto, o que indica uma mudança vibracional. Quando a sua vibração muda, o seu ponto de atração também muda. Então, através da poderosa lei da atração, a sua evidência e o seu indicador de manifestação também se modificam. Você não pode falar de forma consistente das coisas que deseja ter na vida sem que o universo traga a essência dessas coisas para você. Modificar o eixo pode reorientar a minha vida. O processo de modificar o eixo é o reconhecimento consciente de toda a questão. Tem dois lados para, em seguida, falar ou pensar de forma deliberada no lado que a pessoa deseja ver manifestado. Modificar o eixo vai ajudar você a ativar dentro de si mesmo os aspectos mais desejáveis em todas as questões. Uma vez conseguido isso, a essência das coisas que você deseja em todos os assuntos se manifestará em sua vida. Há um importante esclarecimento que deve ser feito aqui. Você está utilizando palavras que falam de algo que você deseja ao mesmo tempo em que sente dúvidas sobre essas mesmas palavras. Elas não atrairão o que você deseja, porque a forma como você está sentindo é a verdadeira indicação da direção criativa do seu pensamento vibracional. A lei da atração não responde às suas palavras, e sim à vibração que está emanando de você. Entretanto, uma vez que é impossível falar do que você realmente quer e do que não quer ao mesmo tempo, quanto mais você falar sobre o que quer, com menos frequência vai falar sobre o que não quer. E se você levar a sério a ideia de falar sempre como quer que a coisa seja em vez de como ela é, você irá, com o tempo, normalmente um intervalo de tempo muito curto, modificar o equilíbrio da sua vibração. Se você falar o que quer muitas vezes, vai acabar sentindo de verdade o que fala. Mas existe uma coisa ainda mais importante no processo de modificar o eixo dos pensamentos. Quando a vida parece orientar você de forma negativa na direção da falta de algo que deseja, você deve se questionar. Eu sei o que eu não desejo, mas o que exatamente eu desejo? A resposta a essa pergunta será convocada a se manifestar dentro de você. E nesse exato momento, uma mudança vibracional terá início. Modificar o eixo do pensamento é uma ferramenta poderosa que fará a sua vida melhorar de maneira instantânea. Eu e a Zena, estamos nessa pergunta. Eu sei o que eu não desejo, mas o que exatamente eu desejo? Quando ocorre a dúvida. Eu sou o criador da minha experiência de vida. Você é o criador da sua experiência de vida. Na qualidade de criador da própria vida, é importante compreender que não é pela virtude da ação e nem pela virtude do que você faz, nem mesmo pela virtude do que você diz, que algo pode ser criado. Na verdade, você cria tudo por meio da virtude dos pensamentos que emite. Você não pode falar nem oferecer uma ação sem que um pensamento vibracional ocorra ao mesmo tempo. Entretanto, muitas vezes você oferece um pensamento vibracional sem oferecer palavras ou atos. As crianças e os bebês aprendem a imitar as vibrações dos adultos que os rodeiam muito antes de aprender a imitar as palavras deles. Todo pensamento que passa pela sua cabeça possui uma frequência vibracional específica. Cada pensamento que você emite, tenha ele vindo da sua memória ou pela influência de outra pessoa, ou quem sabe pela combinação de algo que você andou pensando e algo que outra pessoa andou pensando, todo pensamento que você está emitindo no seu agora
está vibrando em uma frequência muito pessoal e por meio da poderosa lei da atração, cuja essência é a de atrair as coisas semelhantes. Esse pensamento está agora atraindo outro pensamento que é o seu par perfeito vibracional. Agora, esses pensamentos combinados passarão a vibrar em uma frequência mais elevada do que a que existia antes, e eles atrairão, pela lei da atração, outro e mais outro, até que, eventualmente, todos eles serão poderosos o bastante para atrair uma situação ou provocar uma manifestação na vida real. Todas as pessoas, circunstâncias, eventos e situações são atraídos para a sua vida pelo poder dos pensamentos que você está emitindo. Quando você perceber que está literalmente dando vida e vibração física às coisas, você descobrirá uma nova solução interior por meio da qual poderá deliberadamente direcionar seus próprios pensamentos. Esse trechinho aí dá para cair fichas, né? Pode até comentar, Zé. Não, dá para cair umas certas fichas, assim, quando você vai lendo esse pedacinho aqui, essa última parte. Todas as pessoas, circunstâncias, eventos e situações são atraídos para a sua vida pelo poder dos pensamentos que você está emitindo. E muitas vezes a gente nem lembra, né, que está emitindo um determinado pensamento, né? Quando vê, já está lá, né? Ou seja, aí você já atraiu. Mas aí cai a ficha, né? Opa, estou atraindo alguma coisa. O que que eu pensei? Aí você volta a ficha, né? A fita, não a ficha, né? Você volta a fita do pensamento ali, aí, acho aí você vê, né? O que que você pensou, né? Que fez com que você atraísse aquilo. Ou até mesmo quando você está com vem um pensamento que você atrai, que aí você vê, você para, pensa e até mesmo faz a pergunta, né? Por que que eu estou pensando nisso, né? É isso que eu desejo? Ou o que realmente eu desejo? É isso? Não, não é isso. Eu quero, né? A gente deseja outra coisa, né? Uma coisa melhor. Pensamentos alinhados oferecem uma sensação boa. Muitas pessoas acreditam que existem mais coisas na sua existência do que a pessoa de carne, sangue e ossos que elas conhecem. Ao tentar rotular, ao tentar rotular essa parte, ou enrolou aqui, ao tentar rotular essa parte maior de si mesmos, elas muitas vezes usam palavras como alma, fonte ou Deus. Costumamos chamar essa parte maior, mais antiga e mais sábia de você de ser interior. Mas o rótulo que você escolhe para descrever essa sua porção externa, eterna, não tem importância. Muitos nós chamamos de ser infinito e não tem importância. Exato. O que é extremamente importante é que você compreenda que que o seu eu maior existe, existirá eternamente e desempenha um papel muito importante na experiência que você está tendo aqui neste planeta chamado Terra. Todos os pensamentos, palavras e atos que você emite acontecem sobre o pano de fundo de uma perspectiva mais ampla. Na verdade, a cada momento em que você claramente sabe o que não quer, percebe com muita ênfase o que realmente quer, porque essa parte maior de você está totalmente focada e atenta ao que você efetivamente quer. Ao efetuar um esforço consciente para guiar mais os seus pensamentos, a cada dia que passa na direção daquilo que quer, você começará a se sentir cada vez melhor, pois a vibração ativada pelo seu pensamento melhorado estará mais sintonizada com a vibração da sua parte não física. A sua determinação de pensar em coisas agradáveis lhe servirá de guia para você entrar em alinhamento com a perspectiva mais ampla do seu ser interior. Na verdade, não lhe será possível se sentir realmente bem em um determinado momento,
a não ser que os pensamentos que você emite nesse instante especial estejam em harmonia vibracional com os pensamentos do seu ser interior. Harmonia vibracional. Por exemplo, o seu ser interior se foca unicamente no seu valor. Quando você identifica alguma falha em você mesmo, essa emoção negativa provoca resistência ou discórdia vibracional. O seu ser interior sempre escolhe focar somente as coisas nas quais sente amor. Ao focar algum aspecto de algo ou de alguém que você renega ou abomina, você se coloca fora de alinhamento vibracional com o seu ser interior. O seu ser interior foca unicamente o seu sucesso. Quando você escolhe encarar algo que faz como uma falha, você se coloca fora de alinhamento com o seu ser interior. Ver meu mundo através dos olhos da fonte. Ao escolher pensamentos que o fazem sentir bem e ao expressar em palavras mais e mais o que você quer e menos o que não quer, você sintoniza consigo mesmo e se coloca em alinhamento vibracional com a perspectiva mais larga e mais sábia do seu eu interior. Estar em alinhamento vibracional com essa perspectiva mais ampla, ao mesmo tempo em que vive a sua própria experiência de vida, é verdadeiramente ter o melhor de todos os mundos, pois ao alcançar o alinhamento vibracional com a sua perspectiva mais ampla, que você passa a enxergar o seu próprio mundo a partir dessa mesma perspectiva. Ver o seu mundo pelos olhos da fonte é verdadeiramente a mais espetacular visão de vida, pois desse vantajoso ponto vibracional você estará em alinhamento e, portanto, em uma situação de atrair apenas o que considera como o melhor do seu mundo. Esther, a mulher que traduz a vibração de Abraham para a palavra escrita ou falada, consegue fazer isso relaxadamente e deliberadamente, permitindo que a vibração do seu ser se eleve até se harmonizar com a vibração não física de Abraham. Ela faz isso há muitos anos e tal evento já se tornou uma coisa muito natural. Há muito tempo ela compreendeu a vantagem de manter o alinhamento da sua vibração para poder traduzir de forma eficiente o nosso conhecimento para os seus amigos no plano físico, mas não percebeu por completo outros dos benefícios maravilhosos desse alinhamento até uma linda manhã de primavera, em que seguia pelo caminho na frente da sua casa para abrir o portão para o seu companheiro, que estava para chegar de carro. Ao ficar ali em pé, à espera, ela olhou para o céu e o achou mais maravilhoso do que nunca, mais lindo do que jamais lhe parecera antes. Havia uma cor mais rica e o contraste do tom forte de azul celeste com o branco ofuscante das nuvens lhe pareceu surpreendente. Ela conseguiu ouvir o doce canto de pássaros tão longínquos que nem mesmo conseguia enxergá-los, mas a sua linda canção a fez estremecer de emoção ao ouvi-los. Os pássaros soavam como se estivessem pouco acima da sua cabeça, ou pousados em seu ombro. Em seguida, ela se tornou mais consciente das muitas deliciosas e diferentes fragrâncias que vinham das plantas, das flores e da terra, movendo-se no vento e envolvendo-a docemente. Ela se sentia viva, feliz, apaixonada por aquele mundo maravilhoso e disse em voz alta: não pode haver em todo o universo um momento mais maravilhoso do que este aqui e agora. Em seguida, ela perguntou: Abraham, tudo isso é você, não é? E nós sorrimos através dos lábios dela, pois Esther percebera que estávamos vendo tudo por meio dos seus olhos, ouvindo pelos seus ouvidos, sentindo os aromas pelo seu nariz e sentindo por meio da sua pele. De fato, confirmamos.
nós estamos aproveitando as delícias do seu mundo físico por intermédio do seu corpo. Aqueles momentos especiais na sua vida em que você sente uma euforia indescritível são os momentos de alinhamento completo com a fonte de tudo que existe em seu interior. Nos momentos em que você sente uma atração irresistível por uma ideia ou um forte interesse em algo, são também momentos de alinhamento completo. Na verdade, quanto mais bem-estar você sente, mais alinhado você se encontra com a fonte, com quem você realmente é. Um alinhamento com a sua perspectiva mais ampla vai não apenas permitir que você alcance mais rapidamente as coisas grandiosas que deseja obter na vida, tais como os relacionamentos significativos, carreiras satisfatórias e os recursos para fazer as coisas que realmente deseja, como também este alinhamento consciente intensificará todos os momentos do seu dia. À medida que você se sintoniza com as perspectivas do seu ser interior, os seus dias serão povoados por momentos maravilhosos de clareza, satisfação e amor. Essa é verdadeiramente a forma como você deveria viver a vida neste lugar maravilhoso, neste tempo maravilhoso e neste corpo maravilhoso. Tudo foi Bonito, né? maravilhoso para nós, Maravilhoso, né? nós que colocamos tudo no desafio no equivocado. É, verdade. Eu posso deliberadamente escolher me sentir melhor. O motivo de Esther ser capaz de permitir que essa perspectiva mais completa de Abraham fluísse através dela, fornecendo-lhe tantas experiências deliciosas, foi o fato de ela ter começado aquele dia procurando motivos de se sentir bem. Ela buscou pela primeira coisa que a fizesse sentir bem enquanto ainda estava deitada na cama, antes mesmo de se levantar. E essa sensação de bem-estar atraiu outra, outra, outra e mais outra, até o instante em que ela alcançou o portão. Fato que ocorreu mais ou menos 2 horas depois. Graças à sua escolha deliberada, de bons pensamentos, ela elevou sua frequência vibracional a um nível tão alto que alcançou a esfera do seu próprio ser interior, que conseguiu então interagir facilmente com ela. O pensamento que você está escolhendo neste exato momento atrairá o próximo pensamento, e depois o seguinte, e também o posterior, e assim por diante. Além disso, ele fornece a base para o alinhamento do seu ser interior. À medida que você pensa e fala mais, e de forma deliberada, das coisas que quer e menos das coisas que não quer, você vai se descobrir cada vez mais em alinhamento com a essência pura e positiva da sua fonte. E sob essas circunstâncias, sua vida será muito mais agradável. A doença poderia ser provocada por emoções negativas? A experiência de Esther junto do portão foi intensificada de modo marcante pelo alinhamento vibracional que ela mantinha com a sua fonte e, por conseguinte, com o seu bem-estar absoluto. Mas também é possível uma pessoa experimentar o oposto dessa experiência intensificada quando ela está desalinhada com a sua fonte e o seu bem-estar. Em outras palavras, as enfermidades, as doenças e a falta de bem-estar ocorrem quando você destrói o alinhamento vibracional com a sua fonte do bem-estar. Sempre que você vivencia emoções negativas, medo, dúvida, frustração, solidão e assim por diante, esses sentimentos negativos resultam em pensamentos que não vibram na mesma frequência harmônica do seu ser interior. Ao longo de todas as suas experiências de vida, físicas e não físicas, o seu ser interior, o seu ser total, evoluiu até um ponto que ele sabe das coisas. Portanto, sempre que você foca conscientemente em um pensamento que não se harmoniza com o que o seu interior sabe e conhece, o sentimento resultante é uma emoção negativa.
Se você sentasse em cima do próprio pé e cortasse o fluxo do sangue para lá, ou se alguém colocasse um torniquete em volta do seu pescoço e lhe restringisse o fluxo de oxigênio, você sentiria na mesma hora as manifestações dessa restrição. Do mesmo modo, quando você tem pensamentos que não estão em harmonia com os do seu ser interior, o fluxo da força da vida ou energia que vem para o seu corpo físico se mostra sufocado ou restrito. E o resultado dessa restrição é que você sente emoções negativas. Quando você permite que as emoções negativas se mantenham por um longo período, muitas vezes isso acaba em deteriorização do seu corpo físico. Lembre-se que toda questão tem, na verdade, dois lados: o que você quer e a falta do que você quer. É como pegar um lápis com duas pontas. Uma ponta representa o que você quer e a outra representa o que você não quer. Assim, esse lápis, denominado bem-estar físico, exibe a saúde física de um lado e a doença do outro. Entretanto, as pessoas não vivenciam a doença só por estarem olhando para o lado negativo do lápis do bem-estar físico, e sim porque olham para o lado do eu sei que não quero isso, de muitos e muitos lápis à sua volta. Quando a sua atenção está sempre voltada para as coisas que você não quer, ao mesmo tempo em que a atenção do seu ser interior está focada nas coisas que você quer, isso provoca ao longo do tempo uma separação vibracional entre você e o seu ser interior. E é exatamente isso que a doença é: a sensação causada pela sua escolha de Separação. sentimentos, a separação causada pela sua escolha de sentimentos entre você e o seu ser interior. Modifique o eixo. Em vez de se sentir mal, sinta-se bem. Todos querem se sentir bem, mas a maioria das pessoas acha que tudo à sua volta precisa estar de acordo com elas e satisfazendo as suas necessidades antes de elas se sentirem bem. Na verdade, a maioria das pessoas se sente de determinado modo, de um dado momento, por causa de algo que observam. Se o que elas observam as satisfaz, elas se sentem bem. Mas se o que observam não as satisfaz, elas se sentem mal. Quase todo mundo se sente impotente quando a se sentir constantemente bem, porque todos acreditam que, para se sentir bem, as condições à sua volta devem mudar. Além disso, as pessoas acreditam que não possuem o poder de mudar muitas dessas condições. Entretanto, a partir do momento em que você descobre que toda questão, na verdade, se divide em duas partes, o que é desejado e a falta dele, é fácil aprender a ver mais os aspectos positivos no evento ao qual você está dando atenção. É exatamente essa a definição do processo de modificação do eixo. Buscar de forma deliberada um ângulo mais positivo, um jeito de se sentir melhor ao analisar tudo à sua volta. Ao enfrentar uma situação não desejada e se sentir mal por causa dela, se você perguntar, eu sei o que eu não quero, o que eu quero? A vibração do seu ser, que é afetada pelo seu ponto de foco, se modificará um pouco, fazendo com que o seu ponto de atração também se modifique ligeiramente. Essa é a forma de você começar a contar uma versão diferente da sua vida. Em vez de dizer, nunca tenho dinheiro suficiente, você diz, quero ganhar mais dinheiro. Essa é uma versão muito diferente, uma vibração muito diferente e um sentimento muito diferente que com o tempo lhe trará um resultado também diferente. Ao continuar a se perguntar, a partir da sua posição privilegiada, sempre mutante, o que eu quero de verdade? Você, em algum momento, vai notar que se encontra em uma posição muito agradável,
pois você não pode continuar a se perguntar continuamente o que quer de verdade sem o que seu ponto de atração se modifique e tome aquela direção. O processo é gradual, mas a sua aplicação continuada vai lhe proporcionar resultados maravilhosos em poucos dias. É, dia após dia, né? O poder do todo dia. Poder do todo dia, e com a vibração, né? Isso. Que acho que vai falar um pouquinho mais para frente, que Hum, a gente trouxe para a parte na primeira leitura e depois, mais para frente, aí também vai entender. uhum. Estou em harmonia com o meu desejo? Portanto, o processo de modificação do eixo consistente simplesmente em colocar em prática o seguinte: sempre que você reconhecer que está sentindo uma emoção negativa, a falta de harmonia com algo que você quer, o óbvio a fazer é parar e dizer: estou com uma emoção negativa, o que significa que eu não estou em harmonia com algo que eu quero. Ou o que eu quero de verdade. A qualquer momento em que você sinta uma emoção negativa, está em uma posição excelente para identificar o que está querendo naquele momento, pois você nunca vê com mais clareza o que é do que no momento em que vivencia o que não quer. Portanto, pare exatamente neste momento e diga para si mesmo: tem algo importante aqui. Por que estou sentindo uma emoção negativa? O que é que eu quero? Então você simplesmente volta a atenção para o que quer. No instante que você voltar a atenção para o que realmente quer, a atração negativa parará. E no instante em que a atração negativa parar, a atração positiva terá início. E nesse exato momento, o seu sentimento vai se modificar de não estou bem para estou ótimo. Esse é o processo de modificação do eixo. É interessante isso, né? É uma coisa bem simples, né? Mas aí a gente tem que lembrar de fazer isso, né? É um pequeno exercício, não é um exercício sim, complicado, digamos, né? Difícil de fazer, não. É uma coisa bem simples, bem óbvia, né? Bem lógica, né? É só mudar ali, né? Sim, é se manter na pergunta. Uhum, O que eu quero? uhum. Pati, pode abrir teu áudio, pode falar. Então, eu achei interessante essa colocação, porque outro dia eu estava fazendo uma metodologia e a pessoa orientou a gente quando chegasse num momento em que sentisse, por exemplo, procrastinação, que usasse como âncora a palavra agora. E aí dizia assim: agora eu vou fazer tal coisa. Então, quando você traz a consciência e você faz um comentário, por exemplo, assim, o que eu quero, né? O porquê, e você colocar, por exemplo, o agora, eu acho que o agora traz uma atenção para o momento, entendeu? E aí eu acho que isso traz a consciência mais presente. Então eu Exato. achei bem interessante a gente complementar aqui a esse processo de modificação do eixo, utilizando esse recurso como âncora, né? É, Uma palavra que diz assim, agora eu escolho mudar o eixo para tal coisa assim, é. assim. É a mesma coisa, né? Só que aqui é colocado de uma forma diferente, Fazendo uma que pergunta, faz com que a gente realmente pense naquilo, né? que quando você diz agora, qual é o sentido disso? O estado de presença. Estar de presença sempre, Estado de presença, você está no foco do que você quer. sim, Não é nem depois e nem antes, é agora. é agora. Presença.
e fazer a pergunta: o que verdadeiramente eu quero, é também o estado de presença. E nada É, impede de você usar a palavra agora como âncora. Tá tudo certo. Se traz leveza para você, bora lá. Agora. Como no livro do Dr. Joe Dispenza fala, quebrando o hábito de ser você mesmo, ele diz: mude, mude, mude. São âncoras. Uma boa colocação que você trouxe. O que eu quero e por quê? Talvez a mais forte resistência que as pessoas têm quanto a começar a contar uma versão diferente de sua própria vida é a crença que devem sempre expressar a verdade sobre onde estão e devem se referir às coisas como elas realmente são. Desse modo, perpetuando mais da história que estão contando. Você pode decidir que, na verdade, é interesse seu contar uma história diferente, uma história que combine com a vida que você quer levar agora. Ao reconhecer o que não quer e se perguntar: o que eu quero de verdade? Você começa uma mudança gradual na versão da sua nova história e entra em um ponto de atração melhorado. É sempre bom lembrar que você obtém a essência do que pensa, quer queira ou não, porque a lei da atração é infalivelmente consistente. Portanto, você está não apenas contando a história de como ela é agora, você também está contando a versão da experiência futura que você está criando nesse exato momento. Às vezes as pessoas interpretam de forma errada o processo de modificação do eixo, porque imaginam incorretamente que modificar o eixo significa olhar para algo não desejado e tentar convencer a si mesmas de que aquilo é desejado. Elas acham que estamos pedindo que elas olhem para algo que claramente percebem como errado e o que afirmem como certo, ou que isso seja apenas uma forma de enganá-las, levando-as a aceitar algo indesejado. Só que você nunca está em posição de enganar a si mesmo a respeito do que sente, porque o jeito como você sente é sempre o resultado dos pensamentos que escolheu. É maravilhoso que, pelo próprio processo de viver a vida e observar as coisas à sua volta que você não deseja, você possa ser capaz de chegar a conclusões claras sobre o que deseja de verdade. E quando você se importa em como você se sente, pode com facilidade aplicar o processo de modificação do eixo e direcionar mais da sua atenção para os aspectos desejados e menos para os indesejados. Então, como a lei da atração responde aos seus pensamentos, pouco a pouco melhorados, você perceberá a sua vida se transformando e tentando se combinar aos aspectos mais desejados, enquanto os indesejados vão, pouco a pouco, desaparecendo de cena. Ao aplicar deliberadamente o processo de modificação do eixo, você passa a escolher os pensamentos, ou seja, você escolhe deliberadamente o seu ponto de atração vibracional. E também escolhe a forma como a sua vida se desenvolve. A modificação do eixo é o processo de deliberadamente focar a atenção com a finalidade de direcionar a sua vida. eu posso me sentir melhor agora mesmo. As pessoas muitas vezes argumentam que seria muito mais fácil focar em algo positivo se isso já estivesse acontecendo em suas vidas. Elas observam que é muito mais fácil sentir bem a respeito de alguma coisa boa quando essa coisa já está acontecendo. Certamente, nós não discordamos que é mais fácil sentir bem ao reparar nas coisas que você considera boas.
Mas se você acredita que só tem capacidade de focar no que está acontecendo e o que está acontecendo não é agradável, então talvez você espere a vida inteira, pois a sua atenção nas coisas não desejadas está impedindo que as coisas que você quer que cheguem. Você não precisa esperar que uma coisa boa aconteça para se sentir bem, pois possui a habilidade de direcionar os pensamentos no rumo das coisas melhoradas, independentemente do que esteja vivenciando atualmente. E quando você se preocupa com a forma como sente as coisas, está disposto a modificar o eixo e voltar a atenção na direção de pensamentos positivos. Você rapidamente começa a transformação deliberada e positiva de toda a sua vida. As coisas que surgem na sua vida chegam como resposta à sua vibração. Você emite essa vibração por meio dos pensamentos e consegue identificar, pelo próprio jeito de sentir, quais os tipos de pensamentos que está emitindo. Encontre pensamentos bons e manifestações igualmente boas virão em seguida. Muitas pessoas dizem: seria muito mais fácil se eu me sentir feliz se estivesse em um lugar diferente, se o meu relacionamento amoroso fosse melhor, se o meu companheiro ou companheira fosse uma pessoa de convivência mais fácil, se meu corpo não doesse, se eu tivesse outra aparência, se o meu trabalho fosse gratificante, se eu tivesse mais dinheiro, se as condições da minha vida fossem melhores, eu iria me sentir melhor. E então seria mais fácil pensar apenas em coisas positivas. Ver coisas assim, ver coisas boas é ótimo. E é mais fácil sentir bem quando algo de bom acontece bem na sua frente. Mas você não pode pedir às pessoas em torno que orquestrem as suas realidades unicamente a fim de tornar as coisas agradáveis para você. Esperar que os outros forneçam um ambiente perfeito para você não é uma boa ideia por muitas razões. 1. Não é responsabilidade deles lhe preparar um bom ninho. 2. Não é possível para eles controlar as condições que você mesmo criou à sua volta. 3. O mais importante de tudo, você estaria abrindo mão do poder de criar sua própria experiência. Tome a decisão de procurar apenas os aspectos agradáveis do que quer que você esteja focado. Busque apenas coisas boas para apreciar e os aspectos positivos de sua vida aumentarão constantemente. Essa, quando ele diz aqui, não, seria muito mais fácil eu me sentir feliz se estivesse em um lugar diferente, se meu relacionamento amoroso fosse melhor, se meu companheiro tererê, fosse mais fácil, tererê, o que que acontece, né? Você tem esse pensamento, né? Que aquilo ali talvez fosse melhor, mas se internamente você não está bem. Ou seja, se a sua vibracionalmente, se você tiver com ela baixa, nada disso vai fazer diferença. Você pode ter o melhor companheiro da sua vida, você pode ter, sei lá, o, pode ir para todos os lugares que você pensa e imagina, assim, com muita facilidade, né? Basta piscar, você já está lá, sabe? Várias coisas, mas se internamente você não tem aquela. Você não está bem e a sua vibração também não está boa, nada daquilo faz sentido. Não adianta, né? O ambiente influencia, né? Sem contar Também, que né? você está colocando a responsabilidade no outro. Se meu No companheiro outro, fosse assim, se minha exato. vida estivesse desse jeito, Sim, estar olhando para o seu interior, né? é, O seu interior, o seu ser é, infinito. É isso que você exato. está falando. Não adianta colocar a expectativa no outro, sendo que a expectativa é em si mesmo. É, Ó, não é responsabilidade deles, então não é responsabilidade do outro lhe preparar um bom ninho, é sua responsabilidade preparar o bom ninho. Não é possível para eles controlar as condições que você mesmo criou à sua volta. Você criou até esse momento a sua realidade. Como pode fazer diferente a partir de agora, com a mudança do eixo? uhum, O mais importante de tudo, você estaria abrindo mão do poder de criar a sua própria experiência, delegando ao outro.
E aqui ele está chamando para que nós deleguemos Sim, a nós, é. tomar as rédeas da nossa existência. A atenção às coisas indesejadas atrai mais coisas indesejadas. Isso Para é cada, fato, viu? Isso é fato. parece óbvio, se não fosse. Se não for... Gostoso, Ana? Para cada coisa agradável, existe um equivalente desagradável, pois dentro de cada partícula do universo existe o que é desejado, tanto quanto a falta do que é desejado. Ao focar nos aspectos não desejados de algo, em uma tentativa de se afastar dele, ao invés disso, você o chama para mais perto, pois percebe aquilo no qual coloca a atenção, seja algo desejado ou não. Você mora em um universo que é baseado na inclusão. Em outras palavras, não existe algo como exclusão neste universo baseado em inclusão. Quando você vê algo que deseja e diz sim para este algo, isso é o mesmo que dizer sim, é isso que eu desejo, por favor, venha para mim. Quando vê algo que não deseja e quer gritar não para esse algo, isso equivale a dizer venha para mim, coisa indesejada. Dentro de tudo o que rodeia está o que você quer e o que você não quer. Depende de você focar a atenção apenas naquilo que é desejado. Encare o seu ambiente como um buffet de muitas opções e escolha de forma deliberada as coisas nas quais pensa. Se você sempre fizer coisas que sejam boas para você e se esforçar para contar uma versão diferente da sua vida, das pessoas e das experiências que estão nela, verá que ela começará a se transformar, combinando-se com a essência dos detalhes da nova e melhorada versão que você está contando. Estou focada no que quero ou no que não quero? Às vezes você acha que está focado no que quer, quando na verdade é o oposto. Só porque as palavras são positivas ou seus lábios sorriem enquanto você as diz. Isso não significa que você está fazendo vibrar o lado positivo do lápis de duas pontas. Só prestando atenção a como você está se sentindo no momento em que pronuncia tais palavras é que você poderá ter certeza de estar, de fato, emitindo vibrações sobre o que quer de verdade e não sobre o que não quer. Foco na solução e não no problema. No meio do que o meteorologista da TV classificou de seca gravíssima, nossa amiga Esther foi caminhar por uma das trilhas de sua propriedade em Texas Hill Country. Reparou a aridez do solo e da grama e sentiu preocupação genuína pelo bem-estar das lindas árvores e arbustos, que já começavam a mostrar sinais de estresse devido à falta da chuva. Ela notou que o bebedouro dos passarinhos estava vazio, embora ela o tivesse enchido de água poucas horas antes, e pensou no cervo sedento que provavelmente pulara a cerca para beber o restinho de água do bebedouro. Enquanto pensava na gravidade da situação, ela parou, olhou para o alto e então, com um tom de voz muito positivo e palavras embebidas de determinação, proclamou: Abraham, eu quero uma chuvinha. Eu quero a luz de volta. Na mesma hora, nós lhe respondemos. E você acha que, por meio dessa atitude de carência, você vai conseguir alguma chuva? O que estou fazendo errado? Perguntou ela. Por que você deseja chuva? Perguntamos. Porque ela vai refrescar a terra, respondeu Esther.
Eu quero porque chuva, eu quero chuva porque ela vai trazer água e todas as criaturas que vivem nos arbustos poderão beber dela. Quero chuva porque ela vai fazer a grama ficar verdinha, porque a água é gostosa em contato com a minha pele e fará com que todos nós nos sintamos melhor. Agora sim, você está traindo chuva, respondemos. A nossa pergunta, por que você deseja a chuva, ajudou Esther a afastar a mente do problema e direcioná-la para a solução. Ao considerar o porquê de você desejar alguma coisa, a sua vibração normalmente se move e modifica o eixo na direção do seu desejo. Sempre que você considera como aquilo vai acontecer, ou quando ou quem vai trazê-lo, a sua vibração faz com que você volte ao problema. Quando nós afastamos a atenção de Esther do que estava errado, ou ao lhe perguntar o porquê de ela desejar chuva, ela conseguiu modificar o eixo do pensamento. Começou a pensar não apenas no que queria, mas por que queria. Ao longo desse processo, ela começou a se sentir melhor. Na mesma tarde, a chuva caiu e no Jornal da Noite o meteorologista relatou pancadas isoladas e inesperadas em Hill Country. Seus pensamentos são poderosos e você possui muito mais controle sobre a sua própria experiência do que supõe. O que eu quero é me sentir bem. Um jovem pai desesperado porque seu filhinho molhava a cama todas as noites. Não só ficava frustrado pelo aborrecimento físico de ver os lençóis e roupas manchados a cada manhã, como também se preocupava com as ramificações emocionais dessa situação, se ela perdurasse por mais tempo. No fundo, ele estava envergonhado pelo comportamento do filho. Ele é muito crescido para isso, reclamou conosco. Quando você entra no quarto pela manhã, o que acontece? Perguntamos. Bem, assim que eu coloco os pés no quarto, já dá para sentir pelo cheiro que ele molhou a cama mais uma vez, respondeu. E como você se sente nesse exato momento? Quisemos saber. Impotente, zangado e frustrado. Isso já vem acontecendo há muito tempo e já não sei mais o que fazer. O que você diz para o seu filho? Eu digo para ele tirar as roupas molhadas e entrar no banho. Lembro que ele já está muito grande para fazer isso e já conversamos muito a respeito do problema. Contamos ao pai que ele estava, na realidade, perpetuando o problema. Explicamos. Quando a maneira como você se sente é controlada por uma condição específica, você nunca consegue provocar uma mudança nessa condição. Mas quando você se mostra capaz de controlar o jeito como se sente em relação a uma questão qualquer, então você tem poder para promover uma mudança nela. Por exemplo, ao entrar no quarto do seu filho e perceber que algo indesejável aconteceu, se você parar por um instante para reconhecer qual foi a coisa que aconteceu que você não quer, perguntar a si mesmo o que você quer de verdade e modificar a equação de forma a reforçar a modificação do eixo, perguntando a si mesmo o porquê de você querer aquilo. Não só você, mas imediatamente vai se sentir melhor, como logo começará a perceber os resultados da sua influência positiva. O que você quer? Perguntamos. Quero que meu filho acorde feliz, seco e orgulhoso de si mesmo, sem se sentir embaraçado, foi a resposta. Esse pai se sentiu aliviado ao focar dessa maneira nas coisas que queria, porque ao fazer esse esforço, percebeu a harmonia do seu desejo. Nós lhe dissemos, à medida que você está emitindo esse tipo de pensamentos, o que transpira de você entra em harmonia com o que você quer, em vez de se harmonizar com o que você não quer. E é assim que você vai influenciar o seu filho de modo positivo. As palavras que começarão a sair da sua boca serão: tudo bem, filho, isso faz parte do processo de crescimento. Todos nós já passamos por isso e você está crescendo bem depressa. Agora tire essas roupas e entre no banho.
O jovem pai ligou pouco tempo depois e nos contou feliz que seu filho tinha deixado de molhar a cama. Acho que nós podemos parar aqui com essa linda história de ressignificação Né? e abrir para a Ive e para a Paty, para que elas possam contar como que foi a leitura de hoje. Eu vou tirar o meu destaque, o da Zena. Pronto. Paty, pode falar, já vi que você abriu o microfone. Então, eu sempre gostei muito da forma como a Esther coloca as questões, né? E fico muito feliz em estar lendo material deles, porque tenho percebido que é tão mais fácil seguir esse, essa modificação de eixo, né? Mas o que eu percebo é que na hora do turbilhão, quando a gente está no, né? Que as coisas começam a acontecer e os sentimentos vêm, você não consegue dar essa parada para perguntar. E aqui eles dão uma orientação do que você tem que fazer, né? Uhum. Fazer uma pergunta simples: o que você realmente quer e por que que você quer? Então, Exatamente. assim, é, é muito bom poder reler os Abraham através da Esther. É muito bom mesmo. É ótimo. Gratidão, meninas, pela oportunidade. Estou amando. É muito bom mesmo, nossa. Maravilhoso. E gratidão que você está junto com a gente nessa vibração, que nem eu brinquei ali, né? Aquilo, o que é desejado e o que não é desejado. E quando nós nos colocamos na pergunta, o que realmente eu quero? O que de verdade eu quero? A gente vem para o agora. É. Mesmo que a gente esteja no turbilhão, isso é um treino. É que nem você Sim, falou, Paty. Se nós não estamos no estado de presença, a gente não vai lembrar da pergunta. Daí é o poder do todo dia. É você estar na pergunta, o que realmente eu quero? Eu aprendi, não sei se eu comentei com você, eu comentei com a Zena, eu aprendi com uma outra facilitadora, acho que é Raquel Menezes, o nome dela. Até faz algumas semanas que eu não faço esse exercício, e é bom retomar. Ela ensina assim, universo, eu quero um presente em 48 horas. Esse em 48 horas é falar todo dia, eu quero um presente em 48 horas. Esse presente pode ser um bom dia de alguém que você não conhece, realmente você receber um presente, receber uma notícia que vai ser assertiva para algo que você quer manifestar. Então, você vai ter 24 horas, mais 24 horas, e no outro dia, mais 48 horas. E o universo, a gente coloca o universo como ele sendo o entregador de um presente. Ele sempre vai estar sabendo que precisa nos entregar algo que vai nos satisfazer. Isso também nos traz situações assertivas. Uhum. Eu vejo isso lá traz presença, né? Atenção para perceber o que que é um presente. É. isso. Eu comecei a perceber assim, lá no Tocantins, em Palmas, o que poderia ser um presente? Por exemplo, quando eu fazia a pergunta já de manhã, eu já colocava para o universo, eu quero receber um presente em 48 horas. Dali a pouco um passarinho vinha cantar perto de onde eu estava. Daí eu já me antenava, esse é um presente. Eu posso É um receber mais presente. de um presente? Posso, nada me impede.
E o cantar de um passarinho é delicioso. Ele canta por ele estar feliz. Ele canta por ele estar assertivo. Uhum. E daí sempre a gente está com um crédito de 24 horas com o universo, que a gente colocou 48 horas. Ou Sempre vamos seja, ter um crédito de 24 é, horas para ele nos entregar isso. Nossa, você trouxe uma coisa que eu havia esquecido essa semana, ó, e talvez era para comentar aqui sobre isso. Eu achei grandioso. Sim. Gratidão. Ive, você quer falar? Bacana, bacana. Eu achei muito interessante a leitura e uma coisa que, né, que eu queria até fixar e confirmar na leitura. Então, por exemplo, porque às vezes você está se sentindo, às vezes eu estou me sentindo de uma forma que não está legal, que não está bacana, mas aí logo para eu mudar de ego, ele fala, polarizar no que eu perguntar o que eu quero O que eu quero para de mim de verdade. verdade agora, O que eu o que eu quero de quero de verdade verdade agora. para mim. Porque às vezes a gente não está se sentindo bem. E aí, para você mudar o pensamento naquilo assim, o que eu quero de verdade, o que o meu ser interior quer de verdade e vai se sentir bem. Aí você muda o pensamento, o eixo, né? Isso. É e muito também você interessante. perguntar o porquê. E o porquê que você quer O determinada porquê, situação. E o é. porquê? E O por quê, porquê né? que Quer eu dizer, não só o quero. que eu quero, É, mas o porquê que eu quero isso, né? isso, exatamente. É. Igual que Qual o a propósito? Esther falou da chuva. E eles Qual o perguntaram propósito? qual o propósito. Igual a Que história da chuva. é, Que Por se eu que que coloco um você quer que propósito positivo, mas quer dizer, por exemplo, às vezes, se eu coloco um propósito positivo por trás de alguma coisa, aquilo ali vai me fazer sentir bem, Ó, né? vamos Se eu corrigir uma coloco, quer coisa, dizer que tudo Ive. tem um propósito positivo atrás de alguma coisa. Ive, vamos corrigir uma coisa. Propósito é um propósito. Quem coloca a polaridade somos nós. Isso é Positivo um ou propósito negativo. positivo ou negativo. Então, nós podemos corrigir de uma outra maneira, que daí leva para essa polaridade dessa realidade. Se você coloca, eu tenho um propósito, você não vai querer um propósito negativo para a tua vida. Você já está É, afirmando para o universo que você quer um propósito. é, É é, assertivo para a sua vida. E ele é, tem como manifestar na sua vida que seja de maneira assertiva. Ele não vai trazer o equívoco para a sua vida. Nunca. é, A não ser que você foque na falta. Daí você está é, escolhendo pela falta. Daí você Ou às está. vezes a gente foca no medo, né? Muitas vezes a gente foca no medo, né? E o medo paralisa a gente. Muitas vezes a gente foca no medo. Quem nunca Hum. paralisou no Pois medo? é. A gente fica, às vezes a gente foca no medo. E aí, por exemplo, para sair dessa sensação de medo, né? Ou preocupação ou medo. Aí, como que eu vou sair dessa sensação, esse pensamento, né, de medo ou de preocupação? Ver o quanto que isso, por exemplo, aqui no aqui e agora, é ilusão minha. Ou... Porque quando você foca no medo, na preocupação, você está focando naquilo que você não quer. É o Isso, caso da doença, de uma doença ou de uma coisa, né? Eu não quero isso. e o Eu não quero a cérebro, doença. O ele que não que eu entende a verdadeiramente palavra quero? não. Eu quero a saúde. Eu quero saúde, eu quero, né, aproveitar da melhor maneira possível a vida. é focar na solução, não no problema. Liberdade, E focar, aí é focar na solução. Então, eu quero liberdade, autonomia, né? O que eu quero de bom para mim? Liberdade, Liberdade, autonomia, autonomia. movimentos assertivos para minha vida. Movimentos assertivos, né? Movimentos saudáveis. Então, isso é interessante. A gente aprender a mudar. E como a Paty falou, às vezes você está no olho do furacão lá, com tanto de provocações, às vezes, do mundo exterior, até some no olho do furacão, e você fala, peraí, o que que eu quero mesmo? É isso que eu quero para mim? Aí você fala, né? Tipo, dá assim um sinal de alarme, stop. Isso. Ouvi o sinal, peraí, stop.
Você está no olho do furacão. É esse olho do furacão que eu quero? Não. Eu quero estar aqui no olho do furacão? Não. Então eu vou sair do olho do furacão. É Isso. tipo, que às vezes você está num olho de furacão emocional, que tem muito, que acontece o tempo todo, tipo um teste para te testar. Ah, você está bem agora e tal, você está bem forte, de repente vem testes, né? Aí teste que é assim, isso que eu falo, sem querer a gente abre uma janelinha e de repente você está numa situação de confusão, de um tanto de gente, de briga, eu falo, olho de furacão, é até numa Sim, briga, numa situação de nervosia com outros, aí você fala, não, peraí, não é isso que o meu ser interior quer, né? Não é isso que eu escolhi para mim, que eu quero escolher para mim isso. E O meu muitas vezes, ser esse interior. olho do furacão, por exemplo, numa discórdia que está entre pessoas, Discussão. em discussão, se você olha para o seu ser interno e diz assim, eu vou silenciar agora, eu escolho silenciar até que minha vibração retorne para o meu estado de equilíbrio. Isso pode Sim. levar horas, pode levar um período do dia e pode levar alguns dias. Eu preciso silenciar, eu necessito silenciar. Quando eu volto É, na situação, já volto na solução, sem focar no. é. Ou então retirar, porque muitas vezes você precisa de retirar do lugar. Tem hora que às vezes o lugar você fala assim, não preciso de me retirar daqui, Se do você lugar, levar o até do problema espaço. junto, você retira dali, o problema vai junto. É. Não, o problema vai junto, sim. Mas eu falo assim, às vezes no momento que está uma briga, uma confusão, uma coisa, você vê que ali não vai resolver nada. Aquela discussão, aquela coisa não vai resolver nada. Você simplesmente se ausenta um pouco, E isso você se ausenta um pouco, pede você licença, pede licença pede, para se se tirar. ausenta. Porque isso já dá um efeito. Você sai do furacão, que na hora que você está no olho do furacão, você percebe, poxa, eu estou no olho do furacão, isso já é uma consciência. Você é. respira fundo e fala, eu quero sair do furacão. Aí você se retira naquele momento, até o furacão passar e você conseguir, na harmonia que ele fala, é o estado de harmonia interior e vibracional, que é muito importante voltar para a harmonia interior, né? Porque a gente tem a nossa harmonia interior. E quando a gente faz a meditação, às vezes eu percebo, nem que seja um minutinho de manhã, outro dia, é tão difícil, né? De manhã, ao acordar, eu me sentei e tal, e fiz um pouquinho a minha meditação interior, quer dizer, um pouquinho você se dá para você mesmo, e como que é bom, à medida que você vai, assim, durante o dia, e falar assim, nossa, você se recordar do que você é, que você se volta ao interior e respira e tal, pô, ai, eu sou aquela pessoa que hoje de manhã eu respirei, meditei, eu sou aquele ser, né? De tranquilidade, neutro, paz, neutro, totalmente neutro. Aí, assim, tão bom, né? Aí você É se lembra, ótimo. poxa, você se lembra do seu, o seu estado interior de ser de manhã, que estava tranquilo. Isso é muito, isso eu acho que reforça muito o nosso ser, a sua Sim. essência interior. É o eu sou, né? Reforça muito o eu sou. Uhum. Sim, e isso é treino. Muito bom. É Nós, treino, eu e a Gá. Zena, nós comentamos com a Paty na semana passada que nós começamos antes do livro, a gente fazendo os 28 dias dos exercícios da gratidão da Márcia Luz. Ah, Eu recebi através da Mitzi Nunes, que ela foi facilitadora do Axis. E eu mantenho um nível de proximidade, vamos dizer assim, né? Tanto de amizade, sim, de proximidade. E é um trabalho feito gratuitamente, os 28 dias da gratidão. olha. Nós duas abraçamos aquilo e nós fizemos. Nós temos o grupo nosso, eu e Zena, sobre a gratidão, com os 28 dias de exercício, passado dia a dia. Que, por sinal, tem alguém aqui que tentou começar e parou na primeira semana, né, dona Paty? Estou aguardando para recomeçar. Ah.
E esse Tá tudo exercício, como é que bem, a tá gente. tudo bem. São palavras, alguma coisa assim de São exercícios. gratidão? São exercícios. É uma coisa que a gente pode até É. pensar em a gente refazer, né, Zena? Que nunca é demais. É, Podemos. porque, nossa, quanto mais você agradece, quanto mais a gente fica satisfeita, naquele estágio de alegria espontâneo, verdadeiro, mais coisa boa acontece, né? Porque atrai, né? E, É, e você fazer matemática, esse. é a matemática universal. é, É a lei. E você fazendo esse exercício, ele é muito gostoso de fazer. E como nós fizemos juntas, aí o que acontecia? Quando a gente fazia a carta, porque todo dia você tem que fazer uma carta, Sim, aí a gente colocava lá no grupo feito, Isso. porque aí Puxava fazia outro. para lembrar a outra que tinha que fazer aquilo dali. Então aí é, você se vê ali, você realmente tem que parar tudo que você está fazendo para você ter aquele momento para fazer aquilo, para fazer aquele é, exercício. E aquele exercício teve dias, tanto para mim como para a Ju, teve um dia que foi desconfortável de fazer o exercício. Sabe, é, tem tópicos ali, sabe, que tem dia que, pô, aí eu falava assim para ele, pô, hoje foi desconfortável. Como que foi para você hoje? Não, para mim foi legal. Aí já no outro dia, ai, para mim foi desconfortável fazer, sabe? Mas mesmo assim aí a gente pega e faz, porque você tem que superar aquilo, né? Para passar a barreira. Para ultrapassar a barreira. Então, assim, é muito interessante fazer o exercício, esses 28 dias. É bem bacana de fazer. Acho que vale a pena. Vale a pena fazer. Quando vocês toparem fazer isso, a gente A pode gente abrir um pode grupo de monta um grupo, a gente monta um grupo porque no grupo a gente vai colocar lá, né? Vai colocando lá o que é que tem que atenção. ser feito e outra coisa, quando fizer, fazer o checklist, né? Feito, feito. Hoje eu fiz, porque isso incentiva também. Também O se poder do incentiva a grupo. outra. Poder do grupo, da O egrégora, poder do que grupo, a isso é gente poderoso. falou É semana poderoso. passada. É, Egrégora, engraçado, é muito é. bacana, porque uma sempre ajuda a outra, né? Sim, sim. Não, é muito Entra bom. uma Uma puxa a outra. energia que faz com que a coisa Movimento. flua. É impressionante. É, muito bom. Nós Uhum. começamos o poder da gratidão antes da gente ir para a leitura do livro. Disse, Foi. vamos. Eu que puxei a Zena, que eu já tinha feito, acho que umas 3 vezes, o poder da gratidão com a Mitzi. Camitsu, isso. Daí parece que eu fazia todo dia, porém faltava algo. O algo era o meu foco. E quando eu e a Zena nos comprometemos em fazer, mudou. E muita, muita coisa na gente. Uhum. E o nosso Não, mas entorno foi muito muda. bom. E o nosso É, entorno muda porque nós mudamos. sim. E Menino, por que é 28 dias? Por que é 28 dias, será? acho que tem duas situações aí. Primeiro, tem uma da PNL que mostra que para você ultrapassar um programa limitante para um programa expansivo, você precisa de repetição daquele padrão. Então, no mínimo, uns 21 dias. A Márcia Luz, ela fez uma tese de doutorado em Harvard, nos Estados Unidos, sobre o livro da Honda, sobre o segredo. E ela, Ah, no livro O Segredo, são 28 exercícios, e ela compilou isso nesses exercícios sobre a gratidão, e que ela transmite de maneira gratuita. Como se fosse do ah, Deepak Chopra, que da prosperidade, que são uns 21 dias sobre meditações sobre prosperidade, a gratidão aumenta uma semana para mudar esse padrão nosso de pensamento. Enquanto a gente ficar no redemoinho do padrão de repetição, a gente não vai para um próximo nível. A gente repete o ciclo. você fica repetindo padrão.
Fica Antigo. repetido padrão, como se reprovasse de ano na escola. Como se você tivesse que refazer aquele ano de novo. E eu e a Zena, a gente desistiu, é romper a bolha. A gente quer ir para um próximo nível, então vamos romper essa bolha. E a gente sente que a bolha está cada vez mais fininha para ela ser rompida. E daí, quando veio o pensamento, sim, vamos trazer mais gente para fazer a leitura desse livro. Você não vai romper para nós, vai romper para outras pessoas também. E se é para vocês duas estarem, é a É, energia que requer para vocês duas também estarem aqui. Está formada a egrégora. Sim. Jussara, uma coisa que está me vindo aqui também agora, vocês falando dessa questão do poder da gratidão, me veio aqui agora, eu acho bacana, eu acho colocar, porque me veio na mente agora, eu Hum. lembrei que tem uma outra terapeuta que ela faz esqueci o nome dela agora, ela é da psicossomática, ela é muito interessante também. Ela fala que a gente precisa de fazer uma oração para o papai e mamãe em 90 dias. Eu acho que você já Sim, deve ter eu fiz. escutado falar É sobre isso. a Cristina Cairo. 90 dias, a Cristina Cairo, né? Eu fiz com a Mirice, que Ela é, não fala, a gente tem sei se a que parte fez, acho que não, né, fazer uma pai? oração de perdão para o papai e oração de perdão para a Na mamãe. Um dia verdade, para o são papai, outro dia para a mamãe, para a gente se isso, libertar. os nossos padrões de repetição que nós herdamos deles. Eu fiz. Como terminei no. Porque É desafiador? você. É desafiador. Jussara. Porém, é possível ser feito? Eu consegui fazer. 90 dias, né? 90 dias. Que na verdade dá 45 para a mamãe e 45 para o papai. É, Como são em é, dias alternados, somando se dá os 90 dias. Então, olha o poder de é, repetição de 45 dias É. é. para E cada um. às vezes tem dia que você esquece, né? Você tem que marcar um horário, aquele horário, por exemplo, vou fazer naquele horário, para O você não ideal, esquecer. sim. O ideal, sim. A Ou Merice chegou colocar o a fazer despertador, a né? Merice, ela chegou a fazer um calendário que a gente seguia e dizia dia do pai, dia da mãe, dia do pai, dia da mãe, dia do pai, dia da mãe, Sim, até dar os Uhum. 90 dias e com a data do mês, né? Senão a gente se perde. Você Se pode não é. ir fazendo um checklist ali, esqueci. Tem que ser um calendário mesmo. porque Uhum. se mas no calendário, então você vai precisar escrever mãe, pai, Mãe e pai. E marcar com o vizinho. Quando você fazer, marcar com aquele vizinho. fazer um É. check, um É a check-out, fazer disciplina, um né? É uma check-out. disciplina mesmo. Sim, é o poder do agora de novo entrando. E nós estamos nessa É. pegada. Acho que só a Zena não fez os 90 dias. Eu fiz Não. antes da gratidão, inclusive. Você fez antes da gratidão? Pois é, porque é bom, porque aí a gente. É como se você passasse a limpo, né? E muitas crenças e padrões que às vezes a gente repete, porque você acha que tem que ser solidário, ou fiel, ou seu inconsciente, ou alguma coisa, eu tenho que ser fiel a alguma coisa da minha mãe, do meu pai. E, e a gente, para ir para frente, né, Jussara? Isso. Independente disso, né? Independente, seguir adiante, né? Daí você está sendo fiel sistemicamente, não, e você não precisa, nada diz que você precisa dessa lealdade sistêmica. Você pode Pois romper, é, fazer uma quebra transgeracional e você fazer diferente, a partir É. do momento que você pois é. Porque eu estou achando que eu estou precisando de fazer isso, sabe, Jussara? Inclusive com relação à prosperidade, a tudo, a felicidade, é tudo. A prosperidade é abundância em vários sentidos, né? Claro. Espiritual, emocional, mental, isso, física, não só prosperidade em todos os sentidos. Tem prosperidade espiritual, todas as sensações nossas né, de se sentir mais livre, mais independente, em tudo, né? Uhum. Em todos os sentidos. E isso tem me passado pela minha mente, sabe? Eu acho que eu vou ter que pegar o calendário e fazer Passa. isso.
é uma Passa aí, Vê. para libertar dos. E Porque quando eu, às vezes de fidelidades ou contratos que às vezes a gente faz inconscientemente, e quando eu de fiz ser fiel ao pai ou à mãe. É, Quando eu fiz isso dos 90 dias, eu fiz em grupo também. Que fazer sozinha é mais desafiador ainda. Você bem fez em mais. grupo? Fiz em grupo. E não era grupo de duas, três pessoas, acho que tinha mais de 30. Alguns saíram no meio do bairro, do navio, igual a Miris falar, claro que vai ter. Com certeza. Porém, se você escolhe recomeçar da onde você esqueceu aquele dia, daí esquecer um dia é recomeçar tudo de novo. Na gratidão, É. você pode voltar um, 2 dias. E o da oração pai e mãe, não. Você volta lá no início. É o estado de presença muito trabalhado. E tem as orações já prontas, Sim, Jussara? A oração já é pronta? sim. É? Eu não sei se a Cristina canalizou essas orações ou não. Talvez ela tenha Ah, canalizado, tudo é né? canalizado com ela, né? É, né? Oh, muito interessante, porque eu vejo assim uma forma de libertação em todos os sentidos, até para a nossa prosperidade, que é a prosperidade que a gente fala em todos os sentidos. Não é só prosperidade, o dinheiro também é ótimo, maravilhoso, mas eu falo prosperidade em todos os sentidos, né? Emocional, mental, espiritual, uma libertação, né? Para a gente poder voar, né? Voar cada vez mais alto, É né? uma libertação. A pergunta que os Abrahams fizeram semelhante para Esther. Você só está colocando uma libertação. Por que você quer essa libertação? Qual o propósito de você querer essa Pois libertação? é. Fica como reflexão para você. Você vai nos responder semana que vem. Eu estou colocando muito essa palavra. É. Agora, você, para que o universo te traga essa libertação, tem, não é tem que não existe, não tem que nada, e não é de Deus. Agora, você colocar o propósito na libertação. E não porque você está fazendo a oração que você vai se sentir livre. Isso é uma coisa. Agora, qual é o teu propósito em fazer oração para papai e para mamãe e que ocorram quais libertações e o que você, qual é o seu desejo de verdade que ocorra isso? Para falar a verdade, eu não sei ainda, Jussara. Acho que muita coisa. E é importante da maneira como você responder. Muita coisa. Eu não sei ainda. Então, você colocou uma vírgula aí. Se você respondesse só eu não sei, você estaria colocando um ponto final. Daí você não ia É, para frente em nada. Eu não sei ainda, o universo está entendendo que você escolhe compreender o teu processo. é. Eu acho que é o meu processo o que eu falo, o que eu tenho assim, alguma pista, o meu processo de ser solidário ao papai e à mamãe, sabe? Ser solidária Tem a ou lealdade. Não leal. é a A solidariedade, lealdade é a lealdade Lealdade. é sincera. solidariedade e lealdade, é. É de repetir. É o processo de repetir como forma de ser, de falar assim, ah, isso é amor, isso é leal. É tipo, é uma repetição que às vezes está lá no inconsciente, no subconsciente, né? É o processo de repetir, de achar assim, que eu estou mais vinculada a eles, se eu tiver, eu estaria muito mais vinculada a eles se eu estivesse repetindo. É o processo de querer estar muito vinculada a eles, né? Honra, É, é, tem é, mania, a coisa da honra, honra, honrar pai e mãe. é, E que tem aí essa honrar palavra que é é muito outra forte. coisa, não é É nada disso, como né? mandamento, né? Honrar é o segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas É, as coisas, ao próximo é, como a ti mesmo, honrar o teu pai e a tua mãe. é. Como, Mas ó, isso ficou muito enraizado, né? tá Pra gente, como é excelente que essa honra é diferente? tá excelente a discussão, porém eu tenho uma live daqui Tá,
Daqui, quantos minutos? Daqui 13 minutos. 13 minutos. E daí eu preciso encerrar a gravação aqui. Ah, tá certo, Nós Jussara, certo. encontramos. Ah, outra coisa que eu não tinha me percebido e vou pedir até desculpa para a Zena. Terça-feira da semana que vem eu estou voltando para Palmas. E nesse horário eu devo estar em Brasília. Vocês podem fazer na segunda-feira a leitura? Posso. Pode, Pode? Que eu lembro vocês daí. pode, Tá. Pode ser? Para a gente não pode perder ser. a sequência da leitura. Tudo bem, Zé? Tudo. Então tá bom. É que eu preciso encerrar agora, senão daqui a pouco eu não tenho voz para uma live que vai durar 2 horas. A Zena sabe que eu tenho ficado rouca e fazendo exercícios de fono para não perder voz. Aqui está mais úmido, né? Eu preciso tomar um pouco de água também. Tá bom, É. querido? Deixa eu Tá encerrar aqui. bom, Então tá gente. bom.